Dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, no início desta nova semana que se inicia, quero desejar para cada um de vocês uma boa semana, uma semana iluminada por Deus. Vocês vão estudar a matéria de ciências e o conteúdo de hoje vai ser animais, vertebrados, invertebrados, sustentação e proteção. Só que assim, eu gostaria que vocês observassem assim, o estudo mesmo dos animais vertebrados e invertebrados, a gente vai dar continuidade nas próximas aulas, acho que mais 2 aulas, que a gente vai animais vertebrados e invertebrados. Por que essa classificação? Porque a gente tem que classificar os animais em vertebrados e invertebrados. Por quê? Porque dessa forma os seres vivos vai ser bem mais estudado. Então a gente classificando os animais, pois animais, né? Animais são animais, mas quando a gente classifica os animais, a gente vai poder, vamos dizer assim, estudar bem. Vamos estudar, vamos aprofundar essas partes separando os animais, aqueles que são vertebrados, aqueles que não são invertebrados, então fica mais fácil para estudar e até mesmo entender esses animais. Os animais, ele tem essa classificação e essa divisão é fundamental para as pesquisas, para os estudos, por isso que nós dividimos os animais nesses 2 grupos. O grupo A, vamos dizer assim, né? Vamos classificar como grupo A, que são os vertebrados, e grupo B, né? Que são os invertebrados. O que os animais vertebrados? Por que a gente chama de animais vertebrados? Então, os animais que classificado como vertebrados são os animais que possuem, que possuem o crânio e a coluna vertebral, por isso que chama grupo de animais vertebrados, porque ele tem o crânio e tem a coluna vertebral. Como seres humanos, então, nós, seres humanos, somos vertebrados. Como seres humanos, tem quem? As aves, lagartos, peixes e sapos. Então, como nós, seres humanos, as aves, os peixes, os sapos, lagarto, tudo isso são classificados como animais vertebrados. São os animais invertebrados. Então, os animais invertebrados são todos aqueles que têm o corpo mole. Vocês já viram aqueles animais que têm o corpo mole? Então, aí, até na página 105, tem essa imagem da minhoca. A minhoca não é toda mole, a minhoca. Tem a cobra também. Então, tudo isso são classificados como animais invertebrados. São aqueles animais moles ou que tem o corpo sustentado por um esqueleto externo. Os animais invertebrados, ao contrário dos animais vertebrados, eles não possuem o crânio e nem a coluna invertebral. Se eu fosse perguntar para vocês, meus alunos, qual é a diferença dos animais vertebrados para os invertebrados? Aí vocês me responderia, eu acho, né, depois dessa explicação do vídeo, que os vertebrados têm o crânio e a coluna vertebral. E os invertebrados, eles não possuem isso, mas são animais moles que às vezes têm uma pequena, vamos dizer assim, ele às vezes é sustentado por um pequeno esqueleto externo. Perguntas para vocês e vocês vão responder aí, né? A prova vai perguntar e vocês vão responder. E a prova, depois de alguns segundos, vou responder só para, né, vocês relembrar. Por exemplo,
A prova aí vai fazer pergunta. O macaco, pra vocês, é vertebrados ou invertebrados? Sei que todos acertaram. Isso mesmo, é vertebrados, porque o macaco tem a coluna vertebral e tem o crânio. A minhoca é vertebrados ou invertebrados? Isso mesmo, vocês acertaram. É invertebrado, ela não possui coluna vertebral e nem tem o crânio. Aranha é vertebrado ou invertebrado? Aranha. Aranha é invertebrado, porque não possui coluna e nem um crânio invertebrado. Deixa eu outra pergunta aqui. O caracol, será que é o quê? Isso mesmo, vocês acertaram. É invertebrados, porque não tem coluna nem um crânio. Deixa eu perguntar agora, o cachorro. Sei que muitos de vocês têm um cachorrinho em casa. Então, o cachorrinho de vocês aí é vertebrados ou não é invertebrados? Se vocês quiserem tocar nele pra ver, né, se ele tem um crânio ou a coluna vertebral. Isso mesmo, parabéns pra vocês, vocês acertaram. Ele é vertebrado porque tem um crânio e tem a coluna vertebral. Agora, né, de que os vertebrados são aqueles que têm o crânio e tem a coluna vertebral. E agora vem a pergunta para vocês. Para que serve o crânio? Porque a gente tem o crânio, nós, né, seres humanos, e alguns animais fazem parte desse grupo de vertebrados. Por que eles têm um crânio? Tanto agora, né, de vertebrados, de invertebrados, que vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral e tem um crânio, mas vem uma pergunta para vocês, né? Hoje a Pro tá fazendo muita pergunta. Mas para que serve então o crânio? Vocês já pensaram? O crânio, como tem no livro na página 106 do livro de vocês de ciência, o crânio é uma estrutura que protege o cérebro e os órgãos a ele ligado. Então, o papel fundamental do crânio é proteger o nosso cérebro e também todos os órgãos que a ele está ligado. Esse é o papel fundamental do crânio. Coluna vertebral. Para que serve a coluna vertebral? Pois é, a coluna vertebral, assim como o crânio é importante, a coluna vertebral é fundamental, porque é por meio dele que nós vamos conseguir sustentar o nosso corpo, e é por causa dele que podemos ficar em pé e caminhar. Se a gente não tivesse a coluna vertebral, a gente não ia conseguir caminhar, nem ficar em pé, nem fazer nenhum movimento, como mostra aí no livro na página 106. Tá vendo? Aí tem essa figura que a Pro colocou aqui também e mostra a coluna vertebral humana. E mostra também o crânio que está localizado aqui na nossa cabeça e a coluna vertebral aqui nas nossas costas. A coluna vertebral é uma parte do esqueleto formada por estruturas articuladas denominadas vértebras. Além de promover a sustentação e os movimentos do corpo, ele protege a medula espinhal, que é parte do nosso sistema nervoso. Uma atividade aí no livro de vocês, onde vai perguntar, observe a imagem ao lado e responda as questões. Aí, quais são as questões que tem aí? Qual animal que tem coluna vertebral e crânio? Qual é? Qual animal que tem corpo mole e não apresenta crânio nem coluna? Aí, gente, vocês vão colocar se é A ou B, viu? Não é pra colocar um nome, né? Lagartixa, enfim. Não, coloca A ou B, tá bom?
Depois, qual animal vertebrado e qual animal invertebrado? Aí na letra C, realmente vocês vão colocar dizendo o exemplo, né? O nome do animal e fala, o animal é vertebrado. Depois vocês vão dizer o outro. Enfim, a prova vai dizer o nome aqui, depois vocês classificam, viu? Aí tem uma lagartixa e o outro é uma lesma, viu? Lembra, né? Que a prova falou, o crânio vai proteger o cérebro e alguns órgãos que faz parte dele. A coluna vertebral, ela vai promover a sustentação e vai fazer com que o corpo movimente. Ou seja, com a coluna vertebral, a pessoa vai conseguir ficar em pé, andar e fazer vários movimentos no corpo. Tem assim, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque vocês podem sentir um pouco de dificuldade em fazer essa terceira questão. Onde tem assim, lê o texto a seguir. Os invertebrados correspondem a quase a maioria dos animais da Terra. De cada 100 animais, apenas 4 são vertebrados. Então, de 100 animais, apenas 4 são vertebrados. Sabendo disso, observe esses 100 cubos, hein? Tem 100 cubos aí. Pinte com cores diferentes a quantidade de cubos que melhor representa o número de animais de cada grupo. Essa atividade do livro, vocês têm uma atividade também no ofício. E no ofício é tudo isso que a Pro falou aqui, entendeu? Então vocês também, eu acredito que vocês não vão sentir dificuldade. Por exemplo, aqui tem, ó. Qual a diferença entre animais vertebrados e invertebrados? Então, qual a diferença? A Pro explicou bem no vídeo. Se você voltar no início aqui do vídeo, vocês vão ver. A Pro explicou o que o grupo de animais vertebrados tem o quê? O grupo dos animais invertebrados não tem o quê? Certo? Depois tem relações dos animais e seus respectivos grupos. O macaco, a Pro até deu um exemplo no vídeo. É vertebrado ou não? Minhoca, aranha, então vocês vão colocar se é letra A, letra B. Depois o quarto, marque com um X nas situações abaixo, que são exemplos de cuidados para evitar lesões na coluna vertebral. Então, quais os cuidados? Usar cinto de segurança ao passear de carro, não mergulhar de cabeça em piscinas e lagos, andar de bicicleta sem capacete, relações de estrutura e suas respectivas características. Aí tem, promove sustentação e protege a medula espinhal. Alunos, esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Na próxima semana a gente vai dar continuidade com esse assunto e nós vamos aprofundar nos animais vertebrados. Na outra, eu acredito que nós vamos falar dos animais invertebrados, certo? Então, beijo pra vocês e até amanhã.